Oi, gente, a gente está aqui no Papo Bom com gente boa. Eu vim num recasamento de uma amiga minha e estou aqui em Santa Teresa e eu ganhei um grande presente de Deus. Eu encontrei com o Padre Nilton da Igreja Católica Brasileira, que está aqui ao meu lado, e a gente vai conversar um pouquinho. Obrigada, Padre, pela generosidade. Ele vai explicar pra gente a diferença entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Brasileira e principalmente o que aconteceu, essa separação entre uma e outra. Padre, agora deixo com o senhor esses esclarecimentos. A Igreja Católica Brasileira, nós somos uma separação da Igreja Católica Romana ocorrida em 1945. Por que ocorreu essa divisão? Um bispo chamado Dom Carlos Duarte Costa, estamos falando em 1930, ele era um homem muito à frente do seu tempo. Ele era bispo da diocese de Botucatu, em São Paulo, e no final da Segunda Guerra Mundial ele denunciou o Vaticano, dizendo que o Vaticano estava ajudando criminosos nazistas a virem para as Américas disfarçados de religiosos. Havia também outros pormenores com relação a ele, os conflitos dele com a hierarquia católica romana, da qual ele fazia parte. Ele foi excomungado em 1945 e aí fundou então a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Entendi. O senhor, eu assisti um casamento que foi maravilhoso. E o senhor, quer dizer, nem foi um casamento que a gente pode falar, né? Foi um juramento de votos novamente. E o senhor segue os mesmos ritos da Igreja Católica. Ou seja, você segue aqueles ritos que a Bíblia faz. O casamento poderia dizer, vocês acompanham os mesmos ritos da Igreja Católica? Bem, a Igreja Católica Brasileira, ela bebe da mesma fonte que a Igreja Católica Romana bebe, que é a catolicidade. O que seria isso? Nós temos os 7 sacramentos, como a Igreja Católica Romana também tem. Então, a Igreja Ortodoxa, por exemplo, ela também é uma igreja católica. Então, ela também tem 7 sacramentos. Então, não existe muita diferença entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Brasileira nesse ponto, na questão dos sacramentos. São 7 sacramentos. O que seria sacramento, Padre? Sacramento é o sinal de Deus no mundo. A igreja, ela sempre entendeu os 7 sacramentos, que são o batismo, a Eucaristia, a crisma, a ordem, o matrimônio e a unção, a unção dos enfermos e o sacramento da confissão. A bênção também, né? Sim, está dentro do matrimônio. Ah, é? Né? Não, mas a bênção a gente pode, assim, porque a Igreja Católica, que eu saiba, tem até aqui, assim, tem uma igreja dos capuchinhos que tem o dia da bênção. Assim, não. Os sacramentos são batismo, Eucaristia, crisma, a unção dos enfermos, a confissão, o matrimônio e a ordem. A bênção, a água benta, é o que a gente chama de sacramentais. Eles não são sacramentos, tá? Qual seria a diferença, aí vem a diferença da Igreja Brasileira para a Igreja Católica Romana, é que nós não temos a prática de fazer a confissão auricular nestes 7 sacramentos. A confissão na Igreja Católica Romana, ela é auricular. O padre, o fiel, tem que se confessar diretamente com o padre. Na Igreja Brasileira nós não fazemos assim. Então o fiel, ele se confessa a Deus e o padre então dá a absolvição, sem ouvir os seus pecados. Outra coisa, padre, que eu vou perguntar ao senhor pode casar. Sim, a Igreja Brasileira... É uma coisa maravilhosa, eu acho, né? A Igreja Brasileira nós não temos o celibato. O celibato é uma regra específica da Igreja Católica Romana, né? Que aliás é uma regra, não é um dogma, é uma regra eclesiástica, uma norma eclesiástica que pode cair a qualquer momento. Entendi. Outra coisa, vocês reconhecem o Papa como líder religioso? Nós reconhecemos o Papa como líder religioso da Igreja Católica Romana. Nós não fundamos um outro papado, nós temos um colégio de bispos que administra a igreja, o concílio da igreja, mas nós não temos um papa. Para nós o papa é o patriarca do Ocidente, nada mais, então nós não temos obediência a ele porque não estamos ligados a ele. E assim, padre, como é que o senhor vê esse momento
a religião no Brasil, porque o senhor sabe que assim, as igrejas evangélicas tomaram um boom muito grande, né? É claro que existe um mercado, virou um pouco de mercado também, a gente que tem um certo discernimento percebe isso, um mercado, digamos, religioso, né? Mas ela tomou um boom muito grande e até esvaziou a Igreja Católica, que está fazendo umas modificações, pelo menos aqui no Brasil. Eu tive um contato com um estrangeiro que falou assim, que a gente está cantando nas missas das igrejas católicas, não é que a gente está questionando, gente, a questão de mudanças que estão acontecendo. E como é que é isso na igreja brasileira? Bem, a igreja brasileira nós temos uma ritualística muito tradicionalista. Nós temos paróquias que são marcadas por esse movimento carismático. Mas esse movimento, toda essa situação de mudança, né, que também acontece na Igreja Católica Romana atualmente, na verdade, isso é muito, muito peculiar, né, do Ocidente. É verdade. É muito peculiar do Ocidente, porque o oriental ele é muito tradicionalista. E dentro do contexto do Ocidente, a América Latina, nós latinos gostamos de uma coisa mais festiva, isso está no nosso sangue. Então nada mais justo do que haja cerimônias mais animadas, com bateria, né? Que haja um tipo de manifestação que fuja à liturgia tradicional. E nesses momentos assim, de tanta insegurança a nível mundial, né? A gente vê que o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, acabou de eleger um presidente que é um grande ponto de interrogação. Como é que o senhor vê o apoio que a religião, a sua igreja ou as outras religiões podem dar para o ser humano? Bem, nós vivemos um mundo de incertezas. Sim. Um mundo onde tudo está dissolvido, onde tudo perdeu sentido. E a religião, ela vem como sendo um norte nesse sentido, como sendo algo ainda concreto que nos remete aos nossos ancestrais, que remete àquilo que há de mais profundo no ser humano, que é o contato com a divindade, na sua mais diversa, na sua diversidade, na sua maneira de se comunicar. Eu acho que é importantíssimo que a religião ela tenha uma voz ativa nesse contexto, né, de incerteza, de intolerância, né, a partir do momento em que a religião ela faz com que o seu fiel seja um cidadão mais humano, né? A religião que não faz isso, ela está de certa maneira não tendo o verdadeiro papel que vem da religião, que vem do verbo latino religare, ou seja, ligar ao divino, ligar ao cosmos, ligar ao outro, né, ao seu semelhante. E assim, a gente pode até ver que uma das coisas que dos mandamentos é: ame o próximo como a ti mesmo. Primeiro você também se amar, mas amar o teu próximo, né? E amar o próximo muitas vezes é saber lidar até com as diferenças, que a gente tem que ver que às vezes uma pessoa tem um determinado comportamento, pensa de uma certa maneira, porque ela teve determinadas estruturas no crescimento, estruturas de valores, e ela às vezes precisa até de um certo tempo para mudar essas estruturas. Padre, eu quero agradecer profundamente, a cerimônia foi linda, o padre foi maravilhoso na cerimônia, fiquei muito tocada. E por isso que eu tô aqui, porque é sempre um papo bom com gente boa, e percebi assim que ele tinha muita coisa interessante para falar, mesmo sendo curtinho o tempo, gente. E eu gostaria que o senhor acabasse com a mensagem que o seu coração manda, o senhor é livre. Eu dei até aquela que me tocou, mas o senhor é que siga o seu coração, tá, gente? Como o pessoal do meu canal. Eu gostaria de terminar com a mensagem desejando, né, a todos que nós possamos construir um país melhor, né? Vivemos uma situação muito complicada no país, os valores estão sendo cada vez mais destruídos, né? Quando eu digo valores, eu não estou falando do ponto de vista moralista, mas do ponto de vista de cidadão, de cidadania. E eu termino com a primeira, parafraseando, né? 1 Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado,
Ainda que eu fosse capaz de transportar os montes, sem amor eu nada seria. Eis que me restam o amor, a esperança e a fé. Estes três. Mas o maior deles é o amor. Gente, que a gente possa plantar muito amor nesse país e nesse mundo, nesse ano de 2017. Padre, muito obrigada. Obrigado.